E aí, meus queridos, eu sou o Cauê e neste momento vamos começar um estudo aqui dentro da física. Vamos começar aqui o estudo da cinemática escalar, meu amigo. É o começo de uma playlist, mas eu não vou falar quantas aulas são, porque vai até movimento circular e eu não vou postar tudo de uma vez, é muita coisa. Hoje aqui vai ser a nossa aula introdutória. É uma aula chata? Mas são os termos que você precisa saber e vão aparecer a todo momento. Então, senta aí, presta atenção, depois copia quando eu pausar, aliás, quando você pausar, e vamos lá. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, já deixa seu gostei, joga essa caneta, pega de volta e bora! Galera, para começar aqui, cinemática escalar. Cinemática é estudo do movimento e escalar é que a gente vai trabalhar com grandezas escalares, né? Ou seja, aquelas grandezas que têm apenas um valor e a sua unidade. Não vamos preocupar com direção, assim, que tenha, ok? Não são grandezas vetoriais, são grandezas escalares, beleza? Bom, então vamos lá. Aqui na cinemática a gente estuda o movimento sem se preocupar o motivo desse movimento. Tá lá em movimento ou tá parado, vamos estudar o que está acontecendo. Vem comigo. A primeira coisa que a gente precisa saber na física de modo geral é o tal do referencial, tá? Vamos pôr uma definiçãozinha aqui, toda estranha, depois eu vou elucidar para vocês. Vamos lá. Referencial é um corpo ou conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Tá, professor? Traduz. Traduzo. O que está acontecendo? Pensa comigo aqui, só para você pegar uma ideia. Essa conta aqui, 2 mais 3, você acha ela fácil? Beleza, é fácil. Mas pergunta lá para o seu priminho de 3 anos, ele vai achar isso aqui fácil? Ele pode até resolver, mas é muito mais difícil para ele. O que a gente acabou de fazer? Uma coisa que era fácil ficou difícil. A gente mudou o quê? O referencial. Antes, você como referencial, fácil. Seu priminho como referencial, difícil. Tá vendo que a gente falou, a gente classificou isso aqui de duas formas diferentes quando a gente mudou o referencial. Mais exemplos? Sim. Vamos lá. Um cara que mede 1,50. Ele é baixinho? Não vou falar, mas enfim. Sim, é pequeno. Da média brasileira, vamos pôr assim. É um cara pequeno. Aí você compara ele com o quê? Geralmente, o cara lá de 1,80. Para esse cara de 1,80, esse cara de 1,50 é baixinho, não é verdade? Aí eu te pergunto, e aí, esse cara é alto? Aí você fala, ele é alto. Beleza. Agora pega um cara grande, um cara gigante, de 2,10. Agora, esquece o baixinho. Agora o seguinte, meu amigo. Esse cara, perto desse, ele é grande ou pequeno? Pegou a ideia? Pegou a ideia? A gente mudou o referencial. Pegando esse cara como referência, esse cara era alto. Pegando esse cara como referência, esse cara é baixo. Mudamos o referencial. Tá vendo? Então a gente precisa saber qual o referencial, ok? Agora vamos para o exemplo clássico, que o seu professor já falou também. Ônibus. Você tá lá no ônibus, de boa? Aí, você, dentro do ônibus, olha pro seu amigo que está do outro lado, assim, do ônibus, dentro do mesmo ônibus. Você olha para ele está sentado lá de boa, ou seja, ele está parado, né? Do seu lado aqui, você como referência, sentado, ele do seu lado, vocês dois estão parados, certo? Então, em relação a você, seu amigo está parado. Aí, vocês passam no ponto de ônibus, certo? Quando o rapaz do ponto de ônibus olha para vocês, vocês estão o quê? Em movimento. Mudamos o referencial. Pegou a ideia? Então, na física, a gente precisa de um referencial, tá? Então, você não pode, dentro aqui do assunto, responder de uma vez. Ah, aquela conta é fácil ou difícil? Depende do referencial. Beleza? Pegou a ideia? Esse cara está em movimento ou está parado? Depende do referencial. Certinho? Então, muita atenção nisso aí. Bora! Seguinte. Instante. Que diabos é um instante? Talvez você já tenha certa noção, mas eu estou falando isso aqui para você ficar esperto nos enunciados que vão vir por aí, tá? Instante é o exato momento no qual uma situação ocorreu, beleza?
Então vamos pegar o exemplo aqui, acho que o melhor para essa ideia é futebol, jogo de futebol, tá? Ou qualquer jogo, enfim, futebol. O cara fez o gol aos 42 minutos do primeiro tempo. Então o cara fez um gol aos 40 minutos do primeiro tempo. Vamos pensar só no primeiro tempo para facilitar, para não encher esse quadro aqui. Enfim, o cara fez um gol aos 40 minutos do primeiro tempo, enfim. E fez o segundo gol, então primeiro gol, segundo gol, aos 42. O cara é bom. Certo? Aí eu te pergunto, em que instante o primeiro gol foi feito? Instante 40 minutos. Foi o exato momento no qual ele fez o gol. Qual foi o instante que ele fez o segundo gol? 42 minutos. É o exato momento que ele fez o gol. Pegou a ideia do instante? Então, quando a questão pergunta qual instante para alguma coisa, ele quer saber o exato momento que aquilo aconteceu, certo? E repara que instante nos lembra tempo, ou seja, a unidade em minutos, segundo, hora, vai depender da questão, mas é a unidade de tempo. De boa? Agora vem cá. Intervalo de tempo. Intervalo de tempo é o tempo decorrido entre duas situações. Vamos pegar o mesmo exemplo? Qual foi o intervalo de tempo entre os gols? O que você tem que fazer? Pô, um gol ali foi aos 42, o outro foi aos 40. Eu tenho que fazer uma subtração. Então, o intervalo de tempo entre esses gols, 2 minutos. Pegou a diferença? Instante do primeiro gol. Instante do primeiro gol, 40 minutos. Instante do segundo gol, 42 minutos. Intervalo de tempo entre esses gols, 2 minutos. Pegou a ideia? Pegou a ideia. Agora vem cá. Na física, como que a gente representa isso? Esse primeiro gol é o nosso T. Eu vou chamar de T, já já eu explico o negócio. E esse aqui seria um outro T, certo? Ou não serve? Vamos pôr aqui, T1, T2. Beleza? Ou seja, instante 1, instante 2. E o intervalo? Na física, quando a gente pega um intervalo ou uma variação, a gente põe o delta, ok? Então, o intervalo, o delta T, o intervalo entre os tempos... Criança, você viu aqui que eu peguei o valor final menos o inicial? Aí você fala assim, professor, como assim? Final e inicial, se o jogo começa lá no tempo zero, vamos dizer assim. Galera, na física, quando a gente fala final e inicial, a gente não está falando necessariamente do início daquele movimento. Por exemplo, o jogo de futebol, tempo inicial é quando o juiz apita para começar o jogo? Não necessariamente, tá? Inicial e final na física é sempre o início do seu estudo e o final do seu estudo. Aqui a gente está estudando o quê? Nesse exemplo de baixo? O intervalo entre os gols, certo? Ou seja, o meu estudo de intervalo entre os gols começa aqui e termina aqui. Então esse cara é o nosso tempo inicial e esse cara é o nosso tempo final. Então o intervalo de tempo vai ser sempre o valor final menos o valor inicial. Lembrando que na física, quando eles têm esse zerinho aqui, ó, significa o inicial, tá? Então, foi o que a gente fez aqui, você nem percebeu. Então, o intervalo de tempo entre esses gols foi o tempo final menos o tempo inicial, que a gente já tinha achado 2 minutos. Pegou a diferença da ideia? Pegou a situation? Sim ou não sim? Muito fácil. Espero que você tenha prestado atenção. Já tira o print que tem mais. Vamos lá. Agora, movimento, minha criancinha. Movimento e repouso para você entender aqui. Você já tem uma certa noção, mas vamos lá. Escrever bonitinho. O movimento. Um corpo está em movimento quando sua posição varia com o tempo em relação ao seu referencial. Então, por exemplo, você está sentado na rua fofocando. Aí você fica marcando de 1 em 1 segundo. Aí você vê um carro. Agora ele está ali. Passou um segundo, ele está aqui. Passou mais um segundo, ele está aqui. Passou mais um segundo, está aqui. Está aqui. Está aqui. Ou seja, a posição desse cara, o lugar que ele está, varia com o tempo. Ou seja, movimento. Né? Lembrando que aqui o referencial é você sentadinho fofocando na sua porta. Beleza? E o repouso? Repouso é a mesma ideia. Tem um carro estacionado lá, você está parado aqui.
1 segundo, tá lá. 2 segundos, tá lá. 3 segundos, tá lá. Não está variando a posição em relação ao tempo. Eu nem li aqui, mas é o contrário do movimento. Ó. Repouso. Um corpo está em repouso quando sua posição não varia com o tempo em relação ao seu referencial. De boa, né? Que foi mais para oficializar que eu te passei esse conceito. Certo? Antes de vir em trajetória, eu estou falando aqui, ó, um corpo, mas eu poderia também falar um ponto material. Aí eu vou te dar a diferença entre os dois, tá? Quando a gente fala corpo, a gente está pensando num corpo extenso, que a gente chama. Vamos lá, tudo depende do referencial. Se eu pego, por exemplo, um carro, a gente fala, pô, professor, o carro é grande. É grande porque você está perto dele, né? Vamos pular um carro de 5 metros, tamanho padrão aí. Esse carro está viajando sei lá, São Paulo até o Rio de Janeiro. Aí você vai pegar no mapa aqui, certo? Quando você pega o mapa de cima, sei lá quantos quilômetros são, mas, pô, é uma longa viagem. Vamos pôr 2 horas de viagem. Então deve ter, sei lá, 300 quilômetros. Não sei, hein? Não sou do Rio nem de São Paulo, mas enfim. Você pega uma viagem da sua cidade para a cidade de sua avó. Cara, quando você olha o carro, apesar de aqui parado na minha frente ele é grande, para todo esse caminho que ele vai fazer, ele é pequenininho. Então ele é considerado um ponto material. O tamanho do carro não vai fazer diferença. Agora, se você pega um caminhão para atravessar uma ponte, por exemplo, um trem, para atravessar uma ponte, exercício clássico, clássico, vai cair. Se você pega uma ponte que um trem vai atravessar, o trem tem 200 metros e a ponte tem 300, cara, pô, aí o trem já é grande. Então aí já é um corpo extenso, porque as dimensões desse móvel interferem, ok? Pegou a ideia? Então ponto material é quando a dimensão é desprezível, tá? Ele é pequenininho comparado com o restante do que está acontecendo. É uma estrada de 500 km e um carro de 5 metros. Corpo extenso é quando as dimensões não são desprezíveis. É uma ponte de 300 que um trem de 200 metros vai passar por ali. Beleza? Bom, continuando. Trajetória. Trajetória você já tem noção do que é também. É a linha que um corpo ou ponto material descreve em relação ao seu referencial. Então, por exemplo, você está aqui na sua casinha e você vai para a escola. Aí você faz aqui, vem para cá, vem nessa rua, sobe aqui, vem nessa, vem nessa, vem nessa. Essa linha aqui é o quê? A sua trajetória. É o caminho que você percorreu na ida da sua casa para a escola. Isso é trajetória, beleza? Já copio, eu tiro o print e vamos que eu vou continuar. Aqui, galera, espaço e posição. Isso aqui é importantíssimo também. Vamos lá. Espaço ou posição é a grandeza que determina a posição de um corpo em relação a uma trajetória. Então, o seguinte, imagina aqui a avenida. Isso aqui é a avenida, certo? Aí você já até viu isso. Aqui é quando a Avenida São João começa. E ela vai até o Macapá, no Amapá, certo? Ela é gigante, ela corta o Brasil inteiro. Aqui é onde ela começa, certo? É onde ela... É a primeira parte da avenida, onde começou a construção da avenida. Aqui, lá nesse lugar aqui, tem lá uma plaquinha assim, ó, 0 km. É uma plaquinha azulzinha que se você já viajou de carro, né, não sei se dirigindo ou com alguém, você já deve ter reparado umas plaquinhas que geralmente são azuis, tá? Escrito 1 km aqui, tá? Beleza. Aí, bem aqui, tem uma outra plaquinha, é o quilômetro 100. E aqui, por exemplo, é o quilômetro, sei lá, 300. Vamos pegar uma ideia aqui, hein? Beleza? Então essas plaquinhas aqui, inclusive, são as posições das plaquinhas, né? Cada plaquinha está em uma posição, em um espaço. Agora vamos pôr um carrinho aqui. Um carrinho que vai ser uma bolinha. Eu devia ter escrito isso aqui embaixo para desenhar em cima, né? Besta. Enfim. Vamos lá, então... Eu vou pôr meu carrinho aqui, já escrevo de novo ali, galera. Esse carrinho está indo para lá e ele vem para cá. Então, ó, aqui era o nosso quilômetro 0, aqui nosso quilômetro 100 e aqui nosso quilômetro 300. Tá, professor, mas o que tem a ver essa avenida?
Repara que essa avenida aqui é zero e vai aumentando, né? Então significa que o referencial, que é a nossa avenida, está para lá, certo? Está para a direita. Beleza, mas o que eu quero dizer aqui, o que eu quero mostrar é a parte da posição. Galera, vamos lá. Aqui, qual é a posição, o espaço do móvel aqui? Professor, é 100. É o lugar que ele está. Exatamente, pronto, espaço. O espaço desse móvel nesse momento, certo? Vamos supor aqui, com 1 hora de viagem, tá aqui. Com 3 horas de viagem, ele está aqui, tá? Então eu pergunto assim, qual é a posição ou espaço desse carro no instante 1 hora? 100 quilômetros. Ok? Então o espaço, ele é uma grandeza que a unidade é de comprimento, metro, quilômetro, centímetro, milímetro, enfim, de comprimento. No caso aqui, o espaço ou posição do móvel no instante 1 hora é 100 quilômetros. Beleza? Professor, e o espaço do móvel no instante 3 horas? O espaço é 300. Beleza? Repara que a gente começou o nosso estudo aqui, não é? Então, esse é o nosso espaço inicial, que a gente representa por S0. Professor, por que S? Space, do inglês, ok? Então, espaço inicial, 100, que é onde a gente começou o nosso estudo. Professor, mas o tempo é 1 hora. Não interessa, começamos nosso estudo aqui. E aqui seria o quê? O nosso espaço final, simplesmente S. Beleza ou não beleza? Pegou a ideia do espaço? Então, espaço é literalmente a posição que o corpo se encontra naquele instante. Agora, deslocamento e distância percorrida. Professor, não é a mesma coisa? Não. Tá? Olha só. Deslocamento só me interessa uma coisa. Onde começou e onde terminou. Como eu falei para vocês, né? Quando a gente tem uma variação, uma diferença do final menos inicial na física, é o delta. Igual lá na parte do instante, no intervalo de tempo. O deslocamento é a diferença entre o espaço final e espaço inicial. É a variação dos espaços. Então, a gente tem que a variação dos espaços, deslocamento, é o espaço final menos o inicial. Que para o nosso exemplo aqui, qual foi o ΔS? Qual foi o deslocamento desse móvel aqui? Espaço final menos espaço inicial. 300 menos 100. No nosso exemplo, então, o ΔS desse cidadão aqui foi de 200 quilômetros. Por que 200? Espaço final menos espaço inicial. Beleza? Distância percorrida, qual a diferença? Distância percorrida é efetivamente o que o corpo percorreu. Eu vou dar um outro exemplo, porque é o seguinte, para ficar mais claro, tá? Quando a gente tem trajetória retilínea e o corpo sempre se movimenta para frente, o deslocamento e distância percorrida é a mesma coisa. Mas pensa comigo, você, depois do carnaval, falou assim, ó, vou ter que correr na praça. Aí a praça, ela é assim, certo? Ou não certo? Você desceu do seu prédio e começou aqui, certo? Andou, aí você deu 7 voltas e parou aqui, certo? Aí eu te pergunto, qual foi o seu deslocamento? Criança, o seu deslocamento é isso aqui, ó. Por quê? No deslocamento só me interessa onde você começou e onde você terminou. Você começou aqui e terminou aqui. Professor, dei 1 milhão de voltas. Não interessa. Você começou aqui e terminou aqui. Seu deslocamento é esse espacinho aqui. Ok? Agora, professor, qual foi minha distância percorrida? Agora sim. Distância percorrida é efetivamente o que você percorreu. Você deu 7 voltas até parar aqui. Certo? Então esse comprimento 7 vezes, é o comprimento da praça aqui 7 vezes. É a sua, mais isso aqui, né? É a sua distância percorrida. Pegou a diferença? Então, se você der 1 bilhão de voltas no seu quarteirão e começar e terminar no mesmo lugar, seu deslocamento, 0. Se você der 1 bilhão de voltas, a distância percorrida, meu amigo, muitos quilômetros. Ok? Pegou a ideia? Antes de terminar,
quero só falar o seguinte. Esse cara aqui também é muito importante, tá? Esse cara é a origem da trajetória, tá? Então, quando a gente fala, quando que um móvel passou pela origem? É quando ele passou pelo zero da trajetória. Certinho ou não certinho? Galera, aula chata? Muito, mas é conceitual, precisa disso. E muito, porque já na próxima aula, que é velocidade média, a gente vai usar tudo isso aqui. Delta S, delta T, blá, 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 é importantíssimo, tá? Bom, de qualquer forma, espero que tenham gostado. Deixe seu gostei, deixe sua dúvida e feedback nos comentários. E valeu!